Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no melhor canal de copywriting do Brasil, beleza? E esse vídeo aqui é o elo entre promessa, tá? Então, quando eu digo promessa, pense em headline, pensa em oferta e nível de sofisticação, tá? São dois dos assuntos mais importantes quando a gente fala de copywriting, que é promessa. Quanto mais forte a sua promessa, mais você vai vender. E o nível de sofisticação, que se você errar nisso, provavelmente você não vai vender o quanto você poderia vender, tá? Quando você está errando no nível de sofisticação, provavelmente você precisa de mudar o mercado, provavelmente você não precisa de mudar até o seu produto. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre o elo entre promessa e nível de sofisticação, tá? Então, começando, sem mais delongas, quais são as promessas que o seu cliente já ouviu no seu mercado, tá? E você precisa de entender isso muito claramente, ou seja, quais são as outras promessas que os seus concorrentes já fizeram e que os seus clientes já viram e estão acostumados a ver. E você vai precisar disso para se diferenciar, tá? Isso é a chave do marketing. Você saber se diferenciar do seu concorrente, beleza? Isso é a chave do marketing e é o que a gente chama de posicionamento frente ao mercado e ao cliente, tá? Então, você precisa saber como posicionar o seu produto, em qual prateleira da cabeça, da mente do seu cliente o seu produto vai estar, para aí sim você conseguir um lugar no mercado e conseguir vender muito, tá? Então, você precisa de algo diferente para chamar a atenção e, claro, engajar, tá? E quais são os 3 passos aqui para a gente conseguir entender, analisar a promessa e melhorar ela o máximo possível? Então, o primeiro, você precisa de entender a promessa principal do seu funil inteiro, tá? Então, não é a promessa do seu produto principal, é a promessa de todo o seu funil. Então, vamos supor, você vai ensinar o cara a entrar no shape, tá? Então, às vezes, o seu primeiro produto já não é o que vai oferecer o resultado final. O seu resultado final é depois dele comprar o seu primeiro produto, depois, sei lá, um e-book, depois comprar o seu curso e depois fazer sua mentoria. Vamos supor. E no final, ele vai ter o resultado tão almejado da vida dele, tá? Então, qual é a transformação que você oferece? O que você vai remover da vida dele em termos de barreira, obstáculos e como a vida dele vai ficar mais fácil, tá? Então, pega uma caneta e escreve qual é a transformação que eu ofereço, tá? Como empresa, como esteira de produtos na vida do meu cliente. Então, escreve, ó, quem comprar o meu produto a vida dele vai mudar assim, 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 beleza? Isso é a sua promessa. Depois você vai analisar a sua concorrência, ou seja, o mercado que está à sua volta, os seus competidores e o que eles estão prometendo, tá? Então, por exemplo, às vezes eles estão focando em quantos dias a pessoa vai emagrecer. Então, você clica aqui ou compra o meu produto e emagreça em 15 dias, tá? Ou às vezes é quilos, ou clica aqui e emagreça 15 quilos, ou às vezes é na aparência em geral, clica aqui e fique magro, ou alguma coisa desse tipo. Como assim? Você precisa de entender como você posicionar. Então, se está todo mundo falando em perder quilo, você vai falar em dias. Se está todo mundo falando em dias, você vai falar em quilo, entendeu? Por isso é tão importante você entender o que você faz e entender o que o seu concorrente está dizendo que ele faz. Porque aí você vai entendendo o que você faz, você consegue se posicionar de uma forma diferente, entendeu? E, finalmente, onde estão os seus clientes no espectro da promessa, tá? E aqui, finalmente, a gente chegou no elo entre a promessa e o nível de sofisticação. Então, o primeiro nível desse espectro, tá? Que é o nível da promessa. Os seus clientes já foram expostos a uma promessa desse tipo antes, que você está querendo fazer, ou você é o primeiro a prometer isso? Então, por exemplo, tome essa pílula e você vai perder peso, tá? Nesse caso, isso já funciona aqui. Porque nesse caso específico, tá? Imagine que ninguém nunca tenha oferecido isso. Então, se você for o primeiro a oferecer, se você for o primeiro a falar, desse jeito aqui vai dar certo, vai vender. Mas nesse caso específico,
A gente está falando de um nicho super sofisticado, que é o nicho de emagrecimento, justamente para esse exemplo aqui. Então, isso aqui já não é uma coisa que funciona, mas já funcionou quando o nicho não era tão sofisticado assim. O próximo passo desse espectro é a promessa expandida, tá? Então, você vai pegar a sua promessa anterior, que é tome essa pílula e você vai perder peso, e você vai expandir ela, tá? Então, o que acontece entre o passo um e esse aqui é que os marqueteiros pegam o que já foi prometido e expandem. Por exemplo, tome essa pílula e você vai perder 15 quilos. Ou tome essa pílula e você vai perder 15 centímetros. Tá vendo como simplesmente mudou o ângulo da promessa? Um você está prometendo tomar essa pílula e perder 15 quilos. O outro você está prometendo tomar a mesma pílula e prometer 20 centímetros. É uma questão de posicionamento, tá? E acontece uma hora que não vai dar mais para poder expandir. Porque vai chegar uma hora que você não tem como dizer que vai perder 100 quilos. Então tome essa pílula e perca 100 quilos, já não tem mais jeito, entendeu? Já não dá mais. Então deixa de ser acreditável. Observe, isso são níveis de promessa, tá? Então essa promessa tome essa pílula e vai perder, e vai perder 15 quilos, é muito mais forte do que essa promessa, tome essa pílula e perca peso, tá vendo? E a tendência é que quanto mais sofisticado o mercado, mais forte seja a sua promessa. E aí qual é o próximo nível, então? Qual é o próximo nível desse espectro, tá? Que isso acontece, o próximo nível, você vai precisar de ir para o próximo nível de promessa no seu mercado, quando as promessas já feitas, nossa senhora, vamos lá, quando todas as promessas já foram feitas, mas sem um mecanismo, aí agora eu consegui falar. Isso torna as promessas, então, mais acreditáveis, tá? E funcionam como um elemento de prova. Então, por exemplo, a enzima XPTO, que tem dentro dessa pílula, que te faz perder 10 quilos. Então, observa, é sempre uma escala, a promessa vai ficando cada vez mais forte. Toma essa pílula e perca peso. É uma promessa que já funcionou, mas para de funcionar à medida que todo mundo começa a copiar. E aí depois você expande essa promessa, colocando uma especificidade, colocando um benefício mais forte. Então, toma essa pílula e perca 15 quilos. Agora, você já, além dos quilos que você vai colocar, você vai adicionar algo a mais, que é justamente o seu mecanismo. Tá vendo o elo entre o nível de sofisticação, quando a gente fala de mecanismo único? Inclusive, aqui no meu canal já tem vários vídeos sobre o nível de sofisticação, porque esse é um dos assuntos mais importantes. Quando você realmente entender isso de verdade, sobre mecanismo de solução, mecanismo do problema e big idea, já era, velho. Ninguém te segura mais, mano. Você pega qualquer produto e você escala ele facilmente. Você vai ter uma visão do mercado, do que está acontecendo. E é isso aqui. Então, a sua promessa precisa ficar mais forte de acordo com a sofisticação do seu mercado. Então, essa promessa é muito mais forte que essa, tá? E o seu mecanismo pode ser qualquer coisa. Pode ser o seu processo, sua metodologia, a forma de fazer, o material do seu produto. Você é que escolhe qual é o seu mecanismo. A questão é, você precisa posicionar o seu produto de uma forma que fique claro para o seu cliente que o seu produto é melhor e resolve mais o problema dele porque o seu produto possui tal mecanismo. Deu para pegar? E o mecanismo único é o que dá ao seu cliente esperança. A esperança de que dessa vez vai dar certo, dessa vez eles vão conseguir realmente experienciar a promessa. O mecanismo é a engenharia por trás do que vai entregar a transformação que você prometeu, beleza? O problema é o quê? Que chega um momento em que as pessoas começam a te copiar. Então, você já não é mais o único que tem a enzima XPTO. Os outros já descobriram a sua enzima e já criaram produtos que também possuem a sua enzima. E aí você vai começar a vender menos, tá? E aí o que acontece nesse caso? A gente precisa de melhorar ainda mais a nossa promessa para furar a sofisticação do mercado. Ó, vou repetir. A gente precisa melhorar mais ainda a promessa para furar a sofisticação do mercado. Se você conseguir realmente entender o que eu estou falando aqui, já era, véio. Ninguém vai te segurar mais. Então, promessa mais mecanismo expandido. Promessa mais mecanismo expandido. Então, lembra, primeiro a gente expandiu a promessa, depois a gente colocou um mecanismo e depois a gente vai expandir o mecanismo, tá? Então, você vai pegar o seu mecanismo e vai deixar ele ainda melhor. Por exemplo, você descobriu que a enzima XPTO é muito mais efetiva se ela for cultivada a 0 graus. E aí você vai chamar isso de FXPTO, por exemplo, tá? E agora só você então tem a FXPTO, ou seja, é a mesma enzima, só que você melhorou ela
Você deixou ela melhor e aí o seu mecanismo único agora ficou diferente. Por quê? Porque você é o único que tem a enzima XPTO. Porque ela é muito melhor quando é cultivada no a 0 graus. O que está acontecendo aqui? Você está dando a esperança para a pessoa de que ela não emagreceu ainda, porque a enzima que ela estava tomando não foi cultivada a 0 graus. Ou seja, você deu esperança para ela de novo. Entendeu? É claro que a gente está falando aqui de uma parada que funciona, entendeu? Não existe a gente vender sonho e não entregar. A gente tem que vender o sonho e realmente entregar o que a gente prometeu. Senão não faz sentido, senão o seu negócio não vai para frente. E aí, novamente, as esperanças são renovadas. Opa! E aí, novamente, as esperanças são renovadas. E a promessa é a mesma. A transformação é a mesma. E o mecanismo também é o mesmo. O que você fez é, você expandiu o seu mecanismo, tá? E aí acontece a mesma coisa. As pessoas começam a te copiar e aí você precisa ir para o próximo nível de promessa. Que agora já não tem mais a ver com o seu produto. Tem a ver com o seu prospect. E aí o foco vira completamente, tá? Antes, observe que a gente está falando do produto, tá? Então, tome essa pílula que você vai perder peso. Agora, tome essa pílula e perca 15 quilos. Agora, a enzima XPTO, que tem dentro dessa pílula, te faz perder 10 quilos. Observe que a gente está sempre falando do produto. Depois a enzima FXPTO, que te faz perder peso. Sempre o produto. E agora, estamos falando sobre o cliente, sobre a pessoa, tá? Você está cansado de tomar 1 milhão de pílulas, ir na academia e fazer o que você pode e o que você não pode para ter resultado? Eu te entendo. Ou seja, observe que chega um momento do mercado que a pessoa já viu de tudo, que a pessoa já tentou fazer de tudo. Então, a pessoa já tentou emagrecer com exercício, a pessoa já tentou emagrecer com dieta, a pessoa já tentou emagrecer com pílula, a pessoa já tentou emagrecer com método de não sei o que lá, método disso, método daquilo, de jejum e tudo que ela tentou fazer e nunca deu certo, ela nunca conseguiu emagrecer. Então agora você precisa de olhar para essa pessoa e falar assim, como essa pessoa se sente e o por que ela não conseguiu ter os resultados que ela está tendo e como eu, como empreendedor, posso criar um produto que vai fazer essa pessoa ter resultado. Então, a sua comunicação agora já não é mais o produto, é sobre a pessoa. E aí agora você tem que começar a pensar não em mecanismo da solução, você tem que pensar em mecanismo do problema. O que é que aquela pessoa ali que já tentou de tudo, por que ela não está conseguindo ter resultado? E aí você vai criar um produto especificamente para ela, para essa pessoa, tá? A questão é, você pode fazer isso em qualquer, eu acho que está aqui embaixo até. Deixa eu ver aqui rapidão. Observação. Isso, é isso que eu ia falar. As promessas funcionam para níveis anteriores, ou seja, se eu pegar um nicho muito menos sofisticado, por exemplo, artesanato, tá? Que é um nicho bem menos sofisticado que emagrecimento. E aí eu penso assim, ó, essa pessoa, provavelmente a pessoa nunca nem tentou fazer artesanato. Então é muito simples, eu falo assim, ó, compra aqui meu curso e faz artesanato, entendeu? Você não precisa, mas você pode pensar assim, ó, por que essa pessoa ainda não aprendeu artesanato? Só que qual que é o problema de fazer isso? Por que não focar então sempre no nível 5? Porque fica mais complexo. Quanto mais você precisar pensar por que a pessoa não teve resultado, mais complexo vai ficar o seu argumento de vendas, mais complexo vai ficar a sua copy. Então, se a gente está falando de um nicho que não é nada sofisticado, simplesmente faça uma promessa e manda o cara clicar. Entendeu? É muito simples. Agora, se a gente está falando de um nível, por exemplo, para infoproduto, nível 3 é muito mais fácil, porque você pode simplesmente inventar um mecanismo diferente, depois, se quiser, você expande. Fica fácil criar mecanismo. Então, vamos supor, a gente está falando sobre ganhar dinheiro, tá? Que também é um nicho super sofisticado. Só que nesse caso, você pode falar assim, ó, você nunca ganhou dinheiro porque você nunca teve acesso a um relatório com as ações corretas para comprar. E eu tenho esse relatório aqui, compra. Ou seja, quando a gente está falando de produtos, a gente consegue criar muito fácil um mecanismo, a gente consegue criar muito fácil um método. Quando a gente está falando de produtos físicos, a gente precisa a gente precisa de pensar no método e fabricar esse produto. Fica muito mais difícil, entendeu? Fica muito mais difícil. Aí que tá. Então, por que não a gente sempre pensar já num mecanismo expandido, já pensar com essa visão do prospect? Porque é muito mais difícil.
você tem uma chance muito maior de acertar se você trabalhar no nível de sofisticação correto do seu mercado. Então, se o seu mercado estiver no nível de sofisticação 3, trabalhe no nível 3, porque vai ser muito mais fácil. Se o seu mercado estiver no nível 2, trabalhe no nível 2 ou no nível 3, porque vai ser muito mais fácil do que você vir aqui lá no nível 5 e tentar fazer da forma mais difícil e rebuscada possível, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido aqui como você linkar a sua promessa no nível de sofisticação do seu mercado, tá? Ó, aqui no meu canal já tem vídeo sobre nível de sofisticação. Clica aqui e compra e compra. Clica aqui em se inscrever para você não perder os vídeos. Tem vídeo pra caramba aqui. Se você quiser esse mapa mental e todos os outros mapas mentais do meu canal, estão no primeiro link da descrição. E outra coisa, deixa o like. Por quê? Porque eu preciso saber se você está gostando ou não desse tipo de conteúdo e desse formato de conteúdo. Inclusive, se você quiser comentar, comente. Porque se não tiver bom, se você tiver alguma sugestão, eu vou mudar, porque eu tô fazendo isso daqui pra você, tá? Então, se inscreve no canal, deixa o like se você tiver gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço, fui!